E aí, Francisco, como é que você tá, meu Na caro? paz, meu caro, e você? Ah, cara, não sei, viu? Porque a gente vai gravar esse vídeo hoje, mas eu não sei se eu dou conta de gravar vídeo, cara. Eu acho que, na verdade, eu sou uma fraude que eu venho aqui e fico falando um monte de coisa nada a ver. Melhor parar de gravar esses vídeos, cara. Que isso, mano? Isso aí tá parecendo síndrome do impostor, né, não? Vamos falar um pouco sobre isso, então? Vamos falar, aproveitar, né, a deixa. Simbora. Isso daí, eu sou o Olha aí. psicólogo Francisco. Eu sou o Dr. João. Tudo bem? Tudo bem, meu caro Francisco? Como é Tudo que você bem, tá? cara? Quanto tempo, hein? Quanto tempo, né? Ficamos um Pois tempinho sem é, gravar vídeo, essa correria isso. da vida, né, cara? Questões de saúde também, né? Nós dois passando mal, adoecendo aí, essa época Capengados. das viroses aí. Mas estamos de volta. O importante é isso, estamos de volta. Movimento Podcast, gente. Pode tarda, mas não falha. A gente não vai deixar de gravar, a gente está aqui e vocês não vão se livrar da gente tão fácil, não é, Francisco? Exatamente, estamos aí. É só uma pausa que a gente fez um ano direto, cara. Em outubro fizemos um ano de Movimento Olha só. Podcast, então. Demos um Aniversário, ano né? direto. Exatamente. E Perfeito. hoje, para não perder muito tempo, vamos falar sobre síndrome do impostor. Como o João falou, não sei se vocês se identificaram, né? Essa coisa de achar que é uma fraude, de que, pô, as pessoas vão me descobrir que eu não sou isso que elas pensam de mim, né? Eu, na verdade, sou um bosta ou uma bosta e as pessoas vão me descobrir como uma grande fraude, um impostor que tá no meio de todos, né, João? Olha só. Isso é muito pesado, né, Francisco? Porque o peso, não só o peso de se achar uma fraude, se sentir uma fraude, né, de se sentir aquém daquilo que você acha que deveria estar correspondendo, tem a questão do peso de estar manejando, de estar lidando com essa máscara o tempo todo, né, e o peso que essa máscara traz. E, além disso, o peso de você estar sempre se confundindo a respeito da sua identidade, né, cara? Eu acho que a síndrome do impostor, ela também é uma síndrome da identidade, né? Uma síndrome da pessoa se identificar de uma forma confusa, talvez. Você perceberia por esse ângulo? Percebo, cara. E assim, a síndrome do impostor, não sei se você vai concordar comigo, cara. Todos, de algum modo, ou quase todos, melhor assim, quase todos, passam um pouco pela síndrome do impostor. Alguns normalizam ela, tornam ela, essa voz do impostor, torna a voz principal. No sentido de a pessoa acredita de fato que ela não é grande coisa e não vai dar em nada, tudo que ela tenta não dá certo, né? E outras pessoas já mantêm essa voz, ela aparece de vez em quando. E outras vivem uma vida impostora, sabe? Uma vida impostora, no Olha sentido só, de cara. Bem diferente uma coisa da outra, né? bem diferente, bem diferente. Por quê? Aí por que tem diversas facetas dessa síndrome do impostor? Por causa da nossa cultura, do capitalismo, né? Que coloca um monte de coisa para cima da gente, de que o que é felicidade, o que não é, produção. Hoje nós temos aí a temática que está sendo votada do 6 por 1 trabalho, né? Para ser acabado essa jornada de trabalho 6 por 1. Então, tipo assim, você vê, cara, no século 21, a gente tem que lutar para a pessoa ter mais de um dia para descansar, para passar com a família. Então, a tendência é que a gente entre em colapso interno com a nossa identidade, como você falou. Você vê assim também, mano? Cara, com certeza. Com certeza eu vejo assim, né, Francisco? Uma coisa que a gente lida muito, eu acho que tanto eu quanto você nos atendimentos, Uhum. são com pessoas que estão tendo um problema relacionado à perspectiva, né? Relacionado à visão de mundo, relacionado ao sentido da vida. Isso Uhum. porque durante por exemplo, quadros depressivos, né? Quadros ansiosos ou quadros de traumas, que são coisas que a gente atende muito no dia a dia, Uhum. o sentido da vida ele é olhado com um olhar, sabe, mais atento, de certa forma, né? Inclusive é uma coisa que episódios assim, por exemplo, um episódio depressivo, de todos os males e devastação que traz, tende a, em muitos casos,
a pessoa sair dali com algum ganhozinho filosófico também, a respeito de talvez um aprofundamento, né? Porque é uma coisa que a gente realmente não olha muito, né, Francisco? A gente tem um roteiro de vida que já vem escrito desde antes da gente nascer, né? Eu costumo sempre falar isso. Exatamente. Porque isso tem uma relação direta com você como indivíduo, porque isso vem de antes de você existir. Então, o que você tem que fazer? Você tem que crescer, aí você vai para a escola, aí se você é um bom aluno, você arruma uma namoradinha, aí você vai lá e faz faculdade, aí depois da faculdade você vai lá e casa, aí você arruma um bom trabalho, depois você vai lá e faz um filho, depois você arruma um neto. Então, é um roteiro, né? E esse roteiro, ele tem uma relação com o tempo também. Então, a síndrome do impostor, ela também conversa muito com essa certa cronofobia, assim, essa sensação de você estar atrasado no roteiro do seu próprio filme, na sua própria vida, né? Então, nossa, eu já tenho 30 anos e eu ainda não tenho um emprego estável. Nossa, eu já tenho tantos anos e eu ainda não tenho um filho. Eu tenho tantos anos e eu ainda não consegui tal objetivo. Então, essa ideia vai fazendo você sentir que você está errado, que você está deslocado do plano geral, sendo que você está sendo você mesmo, né? Então, viajei demais? Não, perfeito. Perfeito, você expandiu aí pro lado certo. Aí, às vezes, a pessoa tá lá, tá vivendo uma faculdade, ou tá num relacionamento, prestes a casar, algo do tipo, mas ela não se sente ali de verdade. Porque, muitas das vezes, ela só tá seguindo um roteiro, como você falou. Então, vem essa dissonância interna, que isso é um papo que a gente vai ter aqui hoje sobre diálogo interno, a importância disso, de que aí fica dissonante a vida que eu vivo e a vida que eu tenho internamente, a vida que eu quero viver, a vida que os outros sonham para mim. E aí vem essa voz do impostor como um... É engraçado, né, cara? A voz do impostor é um anti-coach, né? É um contrário do coach. Mas não quer dizer que o coach também seja a melhor das formas, né? Ela vem assim, você é o mero, olha, você não tá se esforçando, você tá aí fingindo que tá dando conta, né? Exato. E é por isso que a voz do coach foi tão bem aceita, porque ela quer tampar essa voz do impostor pelo contrário, indo pelo caminho contrário. Olha só, eu acho interessante, Francisco, porque o coach, normalmente, cara, ele usa... E, gente, a gente não está aqui para falar mal de coach, para desmerecer o trabalho de coach. Não é isso. Também. Ok. Mas, assim, embora esse ponto, assim, né, seja secundário, assim, por que o coach, ele tem muito sucesso, né? O que o coach ele faz muito? Você vai ver um vídeo de uma pessoa, gente, do lado de uma Ferrari, usando um terno bem chique, de um pano bem fino. E as pessoas chegam e falam assim, olha, você está passando por uma dificuldade no seu trabalho, você está vendendo tempo e não consegue ganhar dinheiro, você não tem dinheiro para aproveitar os bons momentos da vida, como eu, então vem cá que eu vou te mostrar como que você pode fazer para ter a vida que eu tenho. Então, ele usa, Francisco, do recurso da comparação num nível desleal, né? Então ele pega um exemplo, uma coisa que eu vejo muito comum, né, gente? Eu e o Francisco, nós dois, inclusive, viemos de uma origem muito simples, né, humilde, assim, financeira, em termos sociais e econômicos, né? Mas nós temos consciência de que são exceções no panorama, por exemplo, do ponto de vista nacional, né? Quantas pessoas que saem de periferia conseguem ter um curso superior, uma pós-graduação, né, uma vida acadêmica no Brasil? É a minoria ainda. É um desafio, né? Mas o que o coach faz? Ele pega um exemplo daquele cara que saiu do lugar mais pobre possível do Brasil e que conseguiu fazer a faculdade mais disputada do Brasil. E aí ele fala para todo mundo que vive naquela localidade, fala, olha, tá vendo? Você não consegue porque você é um merda, ele conseguiu, aí você não vai conseguir, não. Então, ele usa do recurso da comparação para estimular quase que a espessura, Francisco, da máscara social que a pessoa usa. Ela fala, olha, se aquela pessoa ela consegue, então você pode vestir a máscara dela.
E o que vai totalmente de contra, né, o discurso de, olha, aquela pessoa ela consegue algumas coisas por ser ela. Você é outra pessoa e pode conseguir outras coisas sendo você, né? Então, é um discurso que vai contrário a isso. E a síndrome do impostor, ela é justamente aquela voz que depois de muito tempo, você colocando uma máscara, uma camada da máscara do coach da Ferrari aqui, uma parte da máscara se coloca um youtuber aqui, uma máscara que se coloca uma parte do ator de Hollywood aqui, uma máscara que se coloca o empresário do ano aqui, e aí você vai construindo aquela máscara do Frankenstein, que é uma mistura de partes de várias pessoas que não existem, né? E aí no final, quando vem uma voz lá no fundo e fala, olha, você não é nada disso, não. Isso aí te coloca em situação de colapso, né? Porque é tão grossa essa máscara que você tenta olhar para ver, então, o que tem aí? E não dá para enxergar mais, né? A pessoa ela se perde. E eu acho que é aí que a síndrome do impostor, Francisco, ela vira uma angústia, quando o indivíduo, ele já não sabe mais quem é o impostor e quem é o personagem principal, né? Ele já não sabe mais se ele está sendo o impostor ou real. É uma coisa meio Blade Runner, né? Aquele filme antigo que tinha os androides, né? Os ciborgues. O que é uma pessoa real e o que é uma cópia? O que é um impostor? O que é uma máscara? Às vezes as coisas começam a se misturar. Rapaz, você gastou a filosofia. Você vê. Caraca, mano. Incentiva a espessura, o aumento da espessura da máscara social, velho. Mas o que você acha dessa? De onde você tirou isso, cara? Não sei, cara. Caramba, faz muito sentido, velho. Tentando metaforizar, né? Porque é uma coisa muito abstrata, né, cara? Faz sentido pra caramba, cara. É isso mesmo. Eu adicionaria aí nesse ponto, eu concordo com tudo que você falou, cara. Fiquei assim, impressionado com a linha de raciocínio que você chegou. Porque, gente, é improvisado, é espontâneo aqui, tá? O João mandou essa na hora aqui. Eu falei, caraca! Ô, louco, mano. Não só a comparação, mas como o rebaixamento do humor, João. Eles querem, um método de vender, eles rebaixam o seu humor, faz você ficar triste, mal consigo mesmo, e nessa lacuna, nessa rachadura da máscara que é criada, eles entram. E ali eles falam assim, ó, essa máscara aí tem que ser desse jeito, aumenta a espessura aqui, coloca um negócio aqui, Frankenstein, um negócio aqui na frente, um adorno de tal jeito. Eles entram pela rachadura da máscara. Caramba, cara. Essa rachadura, Francisco, que você falou, achei interessante essa metáfora, né? Vocês estão vendo que o vídeo hoje está muito abstrato, né, gente? Mas essa rachadura, eu acho que é por aí que a síndrome do impostor se manifesta também. Sim. É por onde entra. Isso não é coincidência, porque da mesma forma que é por onde eles entram, justamente por ser uma fragilidade nessa máscara construída, é por ali que a gente tem medo das pessoas verem pela brecha o que tem por trás. Sim. Né? Da pessoa olhar, olha, opa, o que tem atrás dali? Ó, tem o Francisco ali. O Francisco é um ser humano. O quê? O Francisco precisa descansar. Ele não é uma máquina de produtividade que fica atendendo gente, gravando vídeo dia e noite o tempo todo. Como assim? Pois né? Peraí, como assim? O Francisco ficou estressado? O Francisco não tem paciência infinita? Como assim? Né? Então, assim, eu vejo, Francisco, que a gente tem essa questão da comparação, cara, isso é um clichê que eu vou falar agora, né? Isso todo mundo fala, milhões de vídeos no YouTube falando sobre isso, mas, cara, eu acho que é impossível falar de síndrome do impostor sem falar isso, né, cara? Porque eu tava conversando com um amigo ultimamente, e ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que é assim, João, engraçado, né, cara? Antigamente, a gente sentava aqui num boteco, num barzinho para conversar, e aí quando você trazia uma informação, aquilo era interessante, né? Então, por exemplo, tinha aquela pessoa que ela entendia de computador. E aí ela falava uma coisa de computador, as pessoas se interessavam por aquilo. E aí, se você tivesse alguma dúvida sobre computador, você ligava, pegava o telefone ali, né? Fazia ligava para a pessoa, fulano aqui, até parece, né? Computador e telefone. Aqui, você sabe o que é tal coisa sobre computador? E se for uma dúvida sobre roupa, se liga para tal pessoa. E se for uma coisa sobre animais, um amigo meu ele tem uma loja de animais, eu vou lá na casa de ração dele para perguntar. Então,
o conhecimento, não só, eu estou falando sobre o conhecimento como um exemplo, mas isso vale também, cara, para personalidade, para carisma, para tudo, né? Que antes, se você podia ser uma referência, de certa forma, no seu micronúcleo ali, então, entre quantas pessoas você convive, no final das contas? A maioria das pessoas, antes da internet, antes das redes sociais, convivia com uma média ali de 50 pessoas. Sim. Jogando para cima, né? Os amigos ali, juntando todo mundo que a pessoa convive, é uma média de 50 pessoas. Sim. Agora não, cara. A pessoa ela vai lá no Instagram e ela tem 3 mil, 4 mil seguidores, né? Então, agora, aquela pessoa que tinha um conhecimento sobre o computador, perto daquele cara da internet, ele já não sabe quase nada. Aquela pessoa que ela tinha um conhecimento sobre, sabe, sobre como lidar com animais, agora não, agora tem um vídeo do cara do adestramento, né, que faz ele parecer nada. Então, Perfeito. isso vai criando, vai colocando a gente num crivo, cara, que faz a gente parecer estar sempre atrasado, sempre perdendo. Né? E temos que saber de tudo, né? E temos que saber de tudo. Dominar tudo. Dominar tudo, cara. Isso, Francisco, isso pode ir para um outro nível no seguinte, né? Como falamos mais cedo, cara, a gente saiu de uma família muito simples. Então, você concorda que tanto eu quanto você, para a gente chegar até aqui, foi muito estudo e muito trabalho, e muita porrada, muita falta de coisa, né? Muito aperto financeiro. Aí, eu tô com minha esposa outro dia, a gente abre um vídeo no YouTube e aparece um cara que fica entrevistando pessoas na rua, e aí ele vai entrevistar uns meninos de 15 a 20 anos, assim, sabe? E aí fala, quanto você ganha por mês? Ele fala, eu ganho 50 mil reais. Eu ganho 100 mil reais, porque eu faço vídeo na internet. E no vídeo faz parecer que todo mundo da rua ganha mais de 50 mil reais por mês, cara. Caraca, mano. E aí a gente ficou olhando aqui e fala, cara, nossa, passei a vida inteira lutando para não ganhar nenhuma parte disso. E esse cara, por um momento, antes de você raciocinar e falar, não, peraí, isso não é real. Por um momento, você sente que você foi um idiota. Que ralou, trabalhou para chegar num ponto onde as pessoas chegam com muita facilidade. Você fez tudo errado, né? E aí, mas é um minuto de reflexão que você fala, gente, eu vivo num país com os maiores índices de pobreza, sabe? Então, assim, é absurdo, são ilusões, cara. Então, eu acho que isso para a síndrome do impostor foi uma explosão. A questão da internet, das redes sociais, porque realmente tem uma ilusão ali, cara, que é tão fora da realidade que adoece mesmo. O crivo de comparação já não é com a realidade. Exatamente, é isso mesmo. E tem algo que eu venho batendo na tecla com os meus clientes bastante, e que é algo que, talvez por sorte, porque eu não sabia a importância disso, à vontade. Eu não sabia a importância disso, mas eu desenvolvi bastante um diálogo interno. Meu diálogo interno, ele, comparando com as pessoas assim que eu conversei sobre, ele é mais avançado nesse sentido, assim. E aí, investigando com os meus clientes, eu vejo que eles não tinham diálogo interno. Não tinham diálogo interno. Não tinham. Não se pratica o diálogo interno, João. Olha essa informação, cara. Quem falou sobre isso também foi o Byung-Chul Han, tá? Da Sociedade do Cansaço. E ele tem vários livros. Eu tô lendo um outro livro dele, sempre confundo o nome, é O Desaparecimento dos Rituais. Isso é um outro assunto interessante da gente conversar, cara. O desaparecimento, os rituais, no sentido de ritual mais simbólico da coisa. Não precisa ser ritual, bruxa, não. Ritual de qualquer jeito. Por exemplo, um cafezinho de manhã é um ritual. Entendeu? Sim. Mas se você ir escalando isso, tá desaparecendo, porque as pessoas não têm território mais. É um conceito do Deleuze. As pessoas não têm território que contorna elas. E aí elas não têm rituais de passagem. Os rituais, eles servem para ser de passagem. Entendeu? A festa de 15 anos tá acabando. Pedido de namoro, pedido de casamento. Exato. Pronto. Então deixa eu voltar ao meu raciocínio. Você entendeu, a galera entendeu também. Não se tá... E não é por
ignorância. Não, é por ignorância, mas não é por... A pessoa deixou de praticar o diálogo interno. É porque nada hoje incentiva o diálogo interno. A internet, o que a internet faz com a gente? Ela domina a sua voz interior. O que você busca quando você vai ver o celular e passar o dedo para ver vários vídeos de Reels? O que você busca? Você busca ser automatizado a sua voz interior. Você tem essa percepção de que você descansa e fica assim... Você não pensa em nada, você só passa o tempo ali. Entendeu? Então, a gente foi se acostumando a não dialogar internamente. Porque o que é um diálogo interno? Eu me comunico com o mundo e nessa comunicação com o mundo eu comunico com o meu eu interior. Todo mundo tem uma voz dentro de si, que é a própria voz, né? Que é a voz interna. Mas esse diálogo, tipo assim, vou tentar simular aqui, João, um diálogo interno. Eu, sei lá, tô conversando com você, fui para casa, aí eu vou lá e penso assim, poxa, faz sentido isso que eu conversei? Como é que eu posso, de repente, colocar isso na minha vida? Poxa, eu tava com saudade de conversar com o João e me sinto um pouco triste de deixar de conversar com ele. Sabe, você vai... Só que você com você. Aí o que substitui isso? Eu deixo de conversar com você, João, e vou lá, ó. Nem reflito como que eu vou colocar a experiência que eu tive de conversa com você dentro de mim. E isso surge uma voz como se fosse a ansiedade, João. A voz do impostor, ela é parecida com o processo da ansiedade. Muito. Está relacionada, né? Está relacionada. Ela vem para romper um funcionamento disfuncional de si mesmo. Só que ela vem dessa forma deturpada. Só que, na verdade, é o seu inconsciente te chamando para olhar para si. Perfeito. Perfeito. Cara, isso... Você sabe como que eu acho que isso se relaciona demais, demais mesmo com a ansiedade? Gente, eu não sei se vocês estão tendo dimensão, né, do que o Francisco acabou de trazer, desse conceito, que é muito interessante. Tem gente que vai falar, Francisco, não, pelo contrário, eu tenho diálogo interno até demais. Essas vozes não param na minha cabeça, não para de vir. Vamos relacionar essas coisas, porque isso tem tudo a ver. Perfeito, perfeito. O diálogo interno, gente, o patológico, o diálogo interno disfuncional, essa voz invasiva que não para na sua cabeça, ela vem, muitas vezes, da falta de diálogos internos racionais, espaçados, controlados, planejados, construídos. Por quê? Vamos pensar o seguinte, Francisco. Para quem nunca viu, gente, o nosso vídeo, algum vídeo que a gente fala sobre mindfulness, acompanha mais o nosso canal, a gente fala muito sobre isso. Né? Exatamente. Quando a gente fala sobre mindfulness, o conceito da atenção plena, ele é um conceito em que o pensamento ele deve ser trabalhado como algo que não é você. Né? Sartre trabalhava muito isso, por exemplo. Você tem o pensamento e você tem a luz que ilumina aquele pensamento, que observa o pensamento, a consciência, que somos nós. Né? Então, essa segunda voz, essa luz que para o qual nós mesmos olhamos para os nossos pensamentos, né? ela está sempre ali presente. Então, só que muitas vezes a gente tenta silenciar ela. A gente tenta não olhar para os pensamentos, ainda mais na sociedade de hoje, que a gente vive para se distrair. Né? Quando você está ali passando Reels, você não quer se aprofundar em nenhum pensamento. Né? Você não quer ter esse contato com os pensamentos. Inclusive, você fala, nossa, eu não quero nem pensar. Quero chegar em casa, eu quero desmaiar, não quero pensar. É o mais comum. Né? Isso por causa do estresse do dia a dia, sociedade, o jeito adoecido que a gente vive, a rotina atualmente. Você chega em casa e você quer silenciar a sua voz interna. Aí é que o problema começa, né, Francisco? Por quê? Gente, vamos pensar na voz interna, tá? E que são os pensamentos, né? São funções internas, como carros numa rodovia. Eu gosto muito desse exemplo dos carros na rodovia. Então, legal. O saudável é você tá aqui, né? Você fala, nossa, cara, eu atrasei o podcast com o Francisco, a gente tem que gravar, é verdade. Eu vou fazer alguma coisa sobre isso, eu anoto aqui na minha agenda, pum, foi embora o carro.
eu percebi o pensamento vindo, eu lidei com ele, eu olhei para ele, eu me permiti, né, ver o que ele tinha para me falar e depois eu o deixei ir embora. O que normalmente acontece? O pensamento vem, nossa, eu tenho planos, coisas para fazer e tudo mais. Pensamento, Reels. Aí o pensamento ele fica preso aqui. Exatamente. Enquanto ele está preso aqui, sabe o que acontece, gente? Vem outro. E aí, opa, não, peraí, eu vou ver shorts. Engarrafamento de pensamentos. Engarrafamento de pensamentos. Quando você percebe, já tem 1, 2, 3, 10 pensamentos andando aqui e eles se embolam e eles começam a se atravessar, de forma que chega um momento que a pessoa não percebe mais o que é uma autorreflexão, o que é um julgamento, o que é uma comparação externa, o que é uma insegurança, o que é um trauma de infância. Essas coisas começam a se embolar. E aí o indivíduo, ele começa a evitar ainda mais esse pensamento, ele começa a tentar encapsular, bloquear. Gente, não se para nada nessa vida. Né? Tudo o que tem que acontecer, acontece. Então, o que acontece com esse pensamento encapsulado? Ele explode em algum momento, como pensamentos invasivos. Você não vale nada, você não presta, você... E esses pensamentos invasivos é onde a gente começa a falar de um transtorno de ansiedade. Né? Exatamente. Como é que as coisas elas se conectam, né? Exatamente. E aí pode explodir num transtorno de pânico, por exemplo, porque você não vai dar conta, tudo vai mudar, você vai perder, sei lá. A pessoa explode. Um transtorno depressivo, porque talvez aquilo que está encapsulado gera uma pressão interna, né? Uma insatisfação constante ali que pode desencadear isso. Pessoal, para quem tem tendência genética para desenvolver transtorno de bipolaridade, transtorno esquizofrênico, tá? Qualquer tipo de adoecimento mental, essa repressão do diálogo interno favorece o desencadeamento. Exatamente. E aí, já vou partir aqui já para uma dica, por causa do nosso tempo, que é o quê? Primeiro, reconhecer quando é essa voz do impostor. Reconhecer. E aí, eu vou dizer algo arriscado aqui. Talvez você sempre vai ter. Quando você tem uma voz do impostor, você sempre vai ter para sempre. Só que você, ao trabalhar isso, vai ter menos intensidade, vai ter menos força sobre você. Reconheça qual é a voz do impostor. Aí o que você vai fazer? Você vai dar um chute na bunda dele e com pensamentos positivos vai expulsar ele? Não. Porque isso não vai resolver a situação, né? Quando você luta com uma coisa interna e uma coisa interna perde, é algo dentro de você que está caindo, né? Você vai primeiro você isola. Tipo assim, não, calma, isso aqui não é a verdade, isso aqui é o meu lado impostor querendo tomar conta de mim. Primeiro você vai fazendo esse exercício e depois, aos poucos, você vai tentando esse diálogo. Aos poucos você vai filtrando essa voz. Porque quando você se dá um direcionamento interno, o seu corpo vai seguir. O problema é que quando a voz interna fala e você aceita, isso vira um direcionamento para si mesmo. Então, a voz interna, você fala, não, isso é mentira, não é verdade. Aí depois você vai dialogando, não, calma aí, não é bem assim, tem tal coisa. Isso exige tempo. Você não pode estar com o celular na mão para fazer isso. Você tem que curtir o diálogo interno para fazer isso, né? E aí que muitas das pessoas se perdem, né, João? Exatamente, cara. Uma coisa que eu uso muito com os meus pacientes no consultório é a escrita para isso. Porque realmente, cara, às vezes esse diálogo interno ele é tão fácil de você se perder nele. E outra, né, cara? Quando a gente fala de um pensamento, de uma coisa que está dentro da nossa mente, às vezes é muito difícil controlar o quanto aquilo sai do senso do ridículo. Sabe? Tem pessoas que chegam... Você deve passar muito por isso, até mais que eu, Francisco, como terapeuta, como psicólogo. A pessoa ela chega para você, às vezes ela verbaliza uma coisa, e assim que ela verbaliza, ela... Não, isso é meio nada a ver. Ela percebe só pelo verbalizar. Então, imagina pelo escrever, que você vê aquele pensamento, você consegue tirar ele da sua cabeça. Toma forma, né? Toma forma. E, cara, isso que eu tô falando de tirar o pensamento da cabeça, eu digo mais, isso vai além disso, né? Eu acredito que uma coisa que acontece, e o que eu falei da distração,
Uhum. A gente vive muito agora para tentar se distrair o tempo todo, cara. Agora, inclusive, isso é uma coisa que está na moda agora na saúde mental, né? Como é que, jejum de dopamina, né? Coisas assim relacionadas a vícios. Mas a gente realmente está num momento agora em que o nosso senso de dopamina, gente, para quem não sabe, a gente já falou em vários vídeos, mas dopamina, para quem não sabe, ele é uma química cerebral, tá? É uma monoamina, né? É um sinalizador do cérebro. E o que a dopamina sinaliza? Ela sinaliza a busca pelas recompensas, né? Então a dopamina é aquilo que te leva a pedir uma pizza. A dopamina é aquilo que te leva a buscar, por exemplo, um contato sexual. Então a dopamina ela te leva até fontes de prazer, de recompensa, né? E o que não é, o que é muito recompensador e prazeroso, né? Coisas imediatas, coisas rápidas, imediatas, fáceis, né? É só a gente pensar na comida. O que é mais fácil? Comer um pedacinho de chocolate ou comer um pedaço de batata cozida? As duas coisas são carboidratos, né? Só que um é muito mais fácil de comer, muito mais palatável, mais docinho, é mais gostoso e tem mais chance de te adoecer. Já está pronto, né? Já está pronto, né? Inclusive já está tão pronto que pode fazer mal para você. Sim. Porque, né, enquanto a batata já... Então, é muito por aí, cara. Eu acho que a pessoa ela tem que ter um tempo, Francisco, e é tempo, gente, tempo, para tirar da mente esses pensamentos. Sabe aquele exemplo que a gente estava dando de quando começa a ter um engarrafamento de pensamentos? E isso já começa a alimentar mais essa síndrome do impostor, né? Muitas vezes falta um momento para aquele indivíduo pensar naquilo. Se permitir, deixar aquele pensamento vir, escrever, colocar aquilo no papel, né? E muitas vezes, Francisco, a gente sempre já falou muito isso nos vídeos sobre ansiedade, né? Que a ansiedade ela vem também para te dar uma mensagem. Então, às vezes a gente está tão preso na síndrome do impostor, dos pensamentos, nossa, eu sou uma fraude e tudo mais, que você deixa de fazer aquilo que você realmente deve fazer para se validar mais para você mesmo, e não para o mundo, para você mesmo. Exatamente. Né? Você entrou no ponto é o quê? Da autoempatia. Exatamente. Aí você só vai se relacionar de modo saudável com essa voz que está dentro de você, com esse diálogo interno, com a autoempatia. Se você é agressivo com você mesmo, você causa um transtorno no seu corpo. Você causa um rebuliço no seu corpo. No trânsito, você pode ali estar numa briga de trânsito, só que com você mesmo, né? Então, a autoempatia é fundamental para você dialogar internamente com você. Por quê? Quando você se xinga, quando você fala mal de si mesmo, o seu corpo ele não entende isso. Ele fala assim, pô, mas... Ele fica estressado quando você faz isso. Então, isso não te ajuda. Você não é assertivo, você não tem... Você não vai fazer algo bom, bem, quando você se xinga, você se maltrata, né, João? Você só deixa a coisa pior. Só deixa a coisa pior. Cara, tem uma metáfora que dá pra gente fazer com dieta. Eu acho que... Eu adoro fazer metáfora de dieta, né, cara? Porque eu sou meio contra dieta, né? Eu sou favorável à reeducação alimentar, que é diferente, né, gente? Dieta é você restringir, você bloquear coisas. A reeducação alimentar é você comer de forma racional, inteligente, consciente, né? Então, por que eu falo que dá para fazer esse paralelo, Francisco? Porque o que é muito comum, pessoal? A pessoa ela tá com excesso de peso. E ela fala, eu vou fazer agora Projeto Verão 2025. Vou entrar numa dieta que agora eu só vou comer alface e ovo. Só alface e ovo. Aí vai lá, primeiro dia de dieta, a pessoa lá, ó, alface, o ovo, que delícia e tal. E primeiro dia tá ótimo, eu vou ficar show. Tira a foto lá e coloca escrito assim, antes, né? Coloca lá já de uma vez. Aí o segundo dia aquele ovo já não tá muito gostoso, no terceiro dia aquele alface já tá murcho, no quarto dia você não aguenta mais ver ovo, no quinto dia o alface... Aí beleza, aí chega depois de uma semana, a pessoa sabe o que ela faz, cara? Ela entra lá no iFood e pede um monte de coisa e come até passar mal. Aí quando ela come até passar mal, sabe o que acontece, cara? Ela se sente culpa.
Fala, nó, eu já tô com excesso de peso e eu comi, passei até mal. Aí ela vai lá e fica um tempo sem conseguir nem comer direito. Aí ela fica com fome, depois ela vai lá e come mais ainda. Então, ela, sabe o que começa a acontecer? Ela começa a engordar. Ela começa a Crise engordar. metabólica vai lá em cima, né? Exato. Cara, a maioria das dietas engorda a longo prazo. Uhum. Né? Gente, o que isso tem a ver com diálogo interno? O que tem a ver, João? Você mudou o tema do vídeo? Está falando de dieta? Não, gente. Quando você tenta fazer com o seu diálogo interno, isso que você tenta fazer com a alimentação, você tenta bloquear, impedir. Eu não quero pensar, eu não quero. Não, eu já estou estressado demais, eu não quero ter o estresse de pensar sobre isso. E você começa a achar que está se protegendo, você começa a criar um acúmulo que em algum momento vai vir de forma obsessiva, vai vir de forma compulsiva. É daí que vem os pensamentos invasivos. Exato. Agora, um indivíduo que, tal como na reeducação alimentar, ele dá vontade de comer um pedaço de chocolate, ele vai lá e come um quadradinho de chocolate. Eu comi, com moderação, mas eu fiz o que eu queria fazer, eu achei um equilíbrio, né, entre o que eu preciso, entre o que eu quero, entre o que eu posso. Essa pessoa, ela raramente vai ter uma compulsão, vai ter uma necessidade de uma grande quantidade em algum momento, né? Da mesma forma, gente, se você tem um tempo do seu dia para trabalhar a consciência, para você entrar em contato com o seu diálogo interno, e isso vai tendo vazão ao longo do seu dia a dia, dificilmente você vai ter um momento de uma crise de pensamentos invasivos, você reduz a chance de crise de ansiedade, você reduz a chance de pensamentos, inclusive, autodestrutivos, né? Aqueles pensamentos que criticam, que condenam. Exatamente. Tem que ter uma vazão. Com certeza, com certeza. E fazer esse exercício de autoempatia. Vocês precisam tirar tempo com vocês mesmos, né? Qual foi a última vez que você tirou um tempo para si mesmo? Que não é acompanhado de outra coisa. Isso é fundamental, gente. Vocês têm uma essência, um funcionamento, um corpo que é complexo, que é cheio de coisas, questões, é único, e vocês precisam dialogar com isso, né? Francisco, eu acho que eu estou até falando demais, cara, mas Tranquilo? eu queria fazer uma pontuação no que você falou, porque tem muita gente que assiste a gente aqui que não sabe o que é empatia. Olha que interessante, gente. Fala o que vem na sua cabeça agora. O que é empatia? Errado. Empatia não é se colocar no lugar do outro. É isso que você pensou, né? Empatia, gente, é entender que o outro é outro. Que o outro é um indivíduo, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é o seguinte: a sua vida ela é um filme, né? Em que você é o protagonista. Você já percebeu que todos os filmes que você já assiste, a perspectiva do protagonista é parecida com a sua perspectiva, né? Uhum. Agora, quando você conversa com uma outra pessoa, ela não acha que ela é um coadjuvante no seu filme. Ela é o protagonista. No filme dela, ela é o principal e você é um coadjuvante. Você é um personagem secundário. E é isso mesmo, né? Então, Francisco, para ter empatia, eu tenho que entender que a outra pessoa é diferente de mim, que ela é uma outra pessoa? Sim. E para ter empatia com você mesmo? Será que você tem que entender que você é um indivíduo único, que não é comparável com as outras pessoas, que tem formas próprias de funcionar, as próprias crenças, valores, pensamentos, sentimentos? É isso, né? Exatamente, exatamente. E dá validade para esse ambiente interno seu. Os desejos que você tem. E, cara, é impressionante na terapia quando a gente chega num lugar de admitir alguma coisa que a pessoa tinha dificuldade de admitir, né? Seja num relacionamento, seja na vida, seja tipo assim, pô, eu odeio o meu trabalho. Mas a pessoa fingia que amava. Por quê, cara? Por que a pessoa finge que ama? Por causa da espessura da máscara social, como você falou, né, cara? Foram tantas camadas que foram sendo adicionadas nessa máscara que a pessoa, ela pensa que esse peso tem que ser assim, sabe, cara? Sabe pessoas que pensam que tem que ser difícil a vida? A vida tem partes difíceis, não tem que ser tudo difícil, sabe? Tem que ser pesado, porque se não for, aí que entra o fundamentalismo religioso, sabe? Querendo colocar dor e peso e obrigação em tudo, sabe?
Um dia desses eu postei uma frase do Papa Francisco, ele falando que a oração é livre, gerou uma certa polêmica, um diálogo lá com algumas pessoas, achando que tem que ser, não, é obrigatório e tal, tem que ser pesado, você tem que fazer sem querer. Por que tem que ser tão difícil assim, sabe? Por que... Será que isso não fala mais de você do que do outro? Entendeu? Então, é você contemplar a vida. Se colocar a contemplação está acabando, João. Isso que o Byung-Chul Han, a gente vai falar isso no podcast, a contemplação não está deixando de existir na vida das pessoas. Não se tem tempo para contemplar mais. E isso é o que nos diferencia dos animais, a contemplação. Caramba, Chico. Chico, eu sou motoqueiro, todo mundo, quem não me conhece, não sabe, eu sou motoqueiro, eu gosto de viajar de moto, né? E para mim, cara, a viagem de moto, ela tem uma característica interessante, né? Eu também dirijo carro, né? Uhum. Mas ela tem uma coisa que eu acho que tem a ver com essa perda da contemplação que você está trazendo, que é o seguinte, cara. Eu gosto de comparar uma viagem que eu faço para aproveitar a minha moto. Né? Então, tem momentos, por exemplo, eu tive umas férias, né? Olha, eu vou pegar minha moto, eu vou andar um dia e vou. Eu posso só ir e voltar, Francisco. Eu posso ir, parar no lugar, dormir e voltar. Uhum. Por quê? Porque eu não estou indo para chegar em lugar nenhum. Eu já estou onde eu queria estar. Eu estou em cima da moto. Eu quero ver a paisagem, cara. Eu quero ver as árvores passando no canto. Eu quero poder dar uma paradinha quando eu ver uma paisagem muito bonita e tirar uma foto. Sabe? Eu quero poder parar no alto de uma montanha e olhar e falar, nossa, que visual bacana. Eu quero poder contemplar um pôr do sol. Então, eu quero poder viver cada parte dessa viagem. Porque eu já estou onde eu devia estar na viagem. É ali, né? Agora, todo mundo aqui já precisou pegar uma estrada, uma rodovia, para chegar a algum lugar que você estava um pouco atrasado. Então. Atrasado, né? Eu vou pegar um plantão na cidade vizinha, né? Às vezes eu faço plantões em hospitais. Você vai numa cidade vizinha, você já está atrasado, você está olhando, você está dirigindo, aí a pessoa para na sua frente, você buzina, caramba, sai da frente. E aí, cara, é impressionante que você não vê nada que tem no caminho. Nada. Uhum. Você só vê o que está logo à sua frente para você ultrapassar. O carro está logo à sua frente. Eu quero ultrapassar. Eu tenho que chegar mais rápido. Eu estou atrasado. Meu carro não está indo. Então, eu sinto que a gente está vivendo assim agora. Sabe? A gente tem essa ideia de que você está correndo em direção a um final, a um objetivo que talvez, né, tenha muita relação com essa meta final desenhada pela ilusão das redes sociais, né, e tudo mais. Então, você fala, nossa, eu estou tão longe do sucesso. O sucesso é uma pessoa que não trabalha nada, grava uns vídeos assim de stories e ganha 300 mil reais por mês. E eu estou aqui, eu estou muito longe, então eu tenho que correr muito, né, cara? Eu acho que isso está tirando a nossa capacidade de ver a estrada. Exatamente. Sabe? Perfeito. De aproveitar a paisagem, de olhar para uma árvore. A gente não vê mais. E sabe qual que é a pior parte, Francisco? Quando você viaja sem ver a estrada, você chega lá, você vê que não tinha nada. Era a viagem. Já era a viagem. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Não é sobre o lugar da onde você vai, né? É sobre o caminho. E é importante essa reflexão, João. Muito, muito foda. Eu fico pensando nos momentos assim que a gente passa. Eu mesmo, às vezes, tenho muito isso, assim, tô na estrada, aí vejo pessoas, motoqueiro geralmente, né, parado, vendo a paisagem, e me passa o pensamento assim, para também, vai lá. E às vezes eu não escuto. Não sei, é vergonha, ou não, mas eu vou parar, sei lá, eu tenho que ir para tal lugar. Então, a gente vai deixando de escutar essa voz interna, né, João? E as pessoas, olha que engraçado, elas vão fazer viagem, elas fazem roteiro de viagem. Elas já compram o pacote tudo certinho. No dia tal, nós vamos no tal lugar, na coisa. Não tem contemplação, cara. Exatamente. Nós vamos lá e nós vamos tirar tal foto.
E se não der para tirar a foto, Francisco? Não, a questão é exatamente. Se não der tirar foto, beleza, mas a questão é o seguinte, cara. Você chegar lá e você pensar assim, pô, eu quero ficar aqui mais um dia. Só que aí vai vir a outra pessoa e falar assim, não, mas amanhã nós temos que ir em tal coisa. Mas você tá com o sentimento de, pô, deixa eu ficar um pouco mais aqui. E aí, você vai ter a tendência de seguir o roteiro, ao invés de seguir a sua voz interna saudável, a sua intuição. Entendeu? Esse é o problema de fazer roteiro para tudo, de ter tempo para tudo. Porque você não deixa a coisa acontecer como internamente vai acontecer. Às vezes você só quer ficar ali. Você foi lá para Fernando de Noronha lá, mas você só quer ficar num canto porque você foi convocado internamente a ficar naquele canto lá assim, contemplando, fazendo alguma coisa. Ah, não, mas eu fui, eu tenho que aproveitar tudo. Tem? Será que tem? Cara, eu tô achando muito legal você falar disso. É impossível para mim ouvir falar dessa questão de roteiro, de vida, assim, sem lembrar do asilo, né? O primeiro lugar que eu trabalhei, gente, como médico, na psiquiatria, foi no Asilo São Vicente de Paula, lá de Ubá. Sim. E uma coisa que eu achei muito interessante é que no asilo eu vi pessoas que estavam, sim, próximas da finitude da vida, né, gente? Próximas da morte, né? Inclusive vários pacientes que a gente tinha lá, a gente acompanhou eles até o final da vida, né? Então é um lugar realmente, tem muitas pessoas com doenças terminais. E nesse cenário você tem uma coisa única, que você vê pessoas que olham a vida olhando para trás, normalmente, que é bem diferente da perspectiva que a maioria de nós tem. Sim. Olhando do meio ou de trás, do início, né? Pensando que ainda tem muita coisa para acontecer. E, cara, é muito interessante como que as pessoas me falam, João, eu fiz um roteiro e eu concluí, eu arrumei um emprego, eu arrumei um filho, eu arrumei, sabe, eu fiz não sei o quê, eu fui promovido, eu comprei uma casa própria, esse é outro também que entra muito no roteiro, né? Eu comprei uma casa própria, eu estudei meu neto, e sabe qual que é o pior? Eu cheguei agora no final e eu percebi que eu segui o roteiro inteiro e nunca vivi a minha vida. Eu nunca fui eu, só que agora não dá tempo. Você que está ouvindo a gente, não espere, não dá mais tempo. Não existe roteiro, gente. Esse filme que você está vivendo é o seu filme. O filme chama História da Sua Vida. Se você ficar parado, sentado no sofá o filme inteiro, continua sendo o filme da sua vida. Você tá onde você tá. Não existe outro lugar no mundo além do momento presente. Ninguém pode ser protagonista do seu filme. Ninguém pode. Então, não tem como você estar sendo o protagonista errado do seu filme. Não tem como você ser um impostor do seu filme. Exatamente. Porque o roteiro é seu, a produção é sua. Francisco, eu tô viciado em Sartre ultimamente, eu tô lendo muito Sartre, cara. Eu tô com o Sartre na cabeça, desculpa, gente, mas se vocês não conhecem, leia John Paul Sartre, que para o existencialismo... Daqui a pouco você tá com o olho vesgo, assim, que nem o Sartre. O olho no peixe, olho no Sartre, né? É, exatamente. Mas Sartre, ele traz... Até me perdi, como é que é? Ah, tá. A questão do existencialismo, né? Gente, Sartre, ele traz um pouco esse conceito de... perdi. Lembrei dos olhos do Sartre. Perdi. Ah, meu Deus. Caramba. Se você não sabe o que é perdi, gente... Busque o jogo no Google. Pesquise o jogo no Google que você vai saber o que é perder. Mas, Francisco, me ajuda a retomar a linha de raciocínio. A gente estava falando sobre sentido da vida. Roteiro, sobre protagonista. Roteiro. Eu acredito que talvez você vai falar sobre escolhas, consequências, sobre... né? Exato. Cara, eu ia falar sobre o roteiro, né? Porque o roteiro, gente, ele é uma coisa que ele oprime e conforta ao mesmo tempo. Sartre tem uma máxima que é impossível não falar. O homem é condenado a ser livre. Isso é muito forte. Por que condenado? Porque gente, ser livre é uma condição. Você pode se iludir, mas não adianta. Você é condenado a ser livre. Você não pode escapar de ser livre. João, mas
E se alguém aponta uma arma na minha cabeça e fala, me dá o celular, ou então toma um tiro? Me dá o celular, ou toma um tiro. Né? Então, João, mas eu não quero arcar com a escolha de tomar um tiro. Exatamente. Arcar com a escolha. Né? Quando você entende que você é condenado a ser livre, que a liberdade é uma condição inerente à condição humana, que o Francisco até falou agora mesmo, que é o que nos diferencia dos animais, né? Se você entende isso, você entende que é impossível você estar fora do roteiro, porque o roteiro é seu. João, mas se o roteiro é meu, então se eu fizer alguma coisa errada ou negativa, é minha liberdade, minha escolha, meu roteiro? É. Só que isso também é sua identidade. Quando você segue o roteiro, você não está seguindo a sua identidade. Você não está sendo você. Dessa forma, o impostor vai estar presente, provavelmente. Exatamente. Caramba, a gente foi para um lado muito interessante, né? Profundo, sobre a síndrome do impostor. Profundo. É uma discussão profunda. Profundo. Gente, você que está vendo esse vídeo, eu queria que você faça um convite, coloca aqui no comentário se você já passou pela síndrome do impostor. Isso é uma coisa que você não está sozinho nisso. E é legal comentar aqui para a gente ver que tem mais gente que está passando por isso também. E comenta aqui se esse vídeo ajudou de alguma forma a começar a entender e a ter mais consciência sobre essa síndrome tão falada ultimamente, né, Francisco? Exatamente. E se inscreva, por favor. É muito importante para a gente, né? Se inscrever, curtir. Para você pode não ser tão importante assim, mas para nós é muito importante. Então, se inscreva aí que vai nos ajudar bastante. E qualquer dica de assunto, filme, manda pra gente que vai ser muito bom, viu? João, obrigado, cara. Obrigado. Que reflexão foda, velho. Igualmente, meu caro, foi um prazer. Espero que o pessoal de casa tenha gostado também. Mas é sempre muito bom a gente refletir e conversar sobre esse tipo de coisa, né? Exatamente. Tamo junto, viu? Movimente Podcast, abraço. Movimente. Valeu.